tudo bem com você? Vamos estudar a lição. Dessa vez é a lição de terça-feira, dia 17 de agosto, e o título é Fuga. Hoje nós vamos estudar um pouquinho um episódio da vida do profeta Elias. A história do profeta Elias, ela nos ajuda a lembrar que nós precisamos confiar em Deus, quer estejamos no alto do Monte Carmelo, quer estejamos no deserto da solidão, da depressão, da vontade de morrer. E vamos ler 1 Reis 19, 1 a 5. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas de Baal à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aqui nós vemos o quadro de um homem de Deus, um profeta, que está amedrontado e acuado diante da ameaça de uma mulher que não temia o Senhor. Ele estava com medo e a tristeza tomou conta da sua vida. E foi num tal ponto de que ele fugiu, se isolou e pediu para morrer. A nossa lição sugere que Elias estava aqui vivenciando um quadro depressivo. A depressão é um transtorno do humor e, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o transtorno mais comum em nossos dias. Ela é caracterizada por uma tristeza profunda, uma tristeza persistente, uma tristeza que se recusa a ir embora, mesmo quando o evento causador já se foi, já passou. A tristeza, a situação vai embora, mas a tristeza fica. E muitas vezes a pessoa fica perturbada tentando entender por que ela não consegue parar de sentir essa tristeza. Também pode acontecer da pessoa sentir, perder o interesse nas coisas que ela sempre gostou de fazer. Em alguns casos mais extremos, a pessoa pode perder até o interesse pela própria vida. Então, é um transtorno bastante perigoso e que deve ser tratado, a gente deve ficar de olho para poder tomar providências se for identificado esse transtorno, né? Conosco ou com alguém da nossa família, do nosso convívio. Tem pessoas que dizem que cristãos de verdade, pessoas que têm fé em Deus, não desenvolvem depressão. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia apoia esse tipo de pensamento? Quando a gente pensa na história do profeta Elias, a gente vê base para esse tipo de crença, de ideia? Não. Elias era um homem de Deus, Elias era um profeta de Deus, um porta-voz. Ele era um camarada que era ousado no Senhor, ele confiava no Senhor. Ele enfrentou Acabe, ele enfrentou todos os profetas de Baal em nome do Senhor. Ele não era um camarada fraco na fé. E, no entanto, nós vemos Elias aqui num deserto pedindo para morrer. Uma lição importante que nós podemos tirar dessa história e que tem a ver com essa questão da depressão e da nossa qualidade de vida é a questão da interconexão, da conexão íntima que existe entre nossos pensamentos, nossos sentimentos e o nosso comportamento. Esses três aspectos da nossa vida, eles estão muito interligados. E o que afeta um também vai afetar os outros. Então, o que eu penso vai afetar o que eu sinto e como eu me comporto. Como eu me comporto também vai afetar como eu me sinto e como eu penso. Como eu me sinto também vai afetar. Percebe? Então, há muita conexão entre esses três aspectos. E a Bíblia nos encoraja a cuidarmos da nossa vida como um todo, para preservar o nosso relacionamento com Deus, para preservar a nossa saúde. E, obviamente, por conta do nosso tempo aqui, a gente não vai poder tratar de todos esses três aspectos
e mesmo que fôssemos tratar, a gente nunca ia conseguir esgotar isso, né? Mas vamos pensar apenas no aspecto dos pensamentos. Eu separei aqui alguns versinhos, algumas ideias que eu quero compartilhar com vocês sobre a questão dos pensamentos, o cuidado com os nossos pensamentos. Mas lembrando sempre que é pensamento, sentimento e comportamento, que esses três, além dos nossos discursos, né? Que esses três, pelo menos, que nós estamos destacando aqui, eles vão estar bastante conectados. E sempre que você pensar em melhorias na sua qualidade de vida, na sua comunhão com Deus, é bom levar em conta esses três. Aqui, por causa do nosso tempo, vamos focalizar a questão do pensamento. A Bíblia nos diz, lá em Provérbios 23:7, que assim como o homem imagina em sua mente, assim como ele pensa sobre ele mesmo, assim ele é. Então, a gente vê aqui uma relação direta entre como a gente pensa e quem a gente é. Então, pensamento e identidade. A Bíblia também fala aquele conhecido princípio exposto por Paulo, dizendo que pela contemplação nós somos transformados. Se nós considerarmos a contemplação uma forma de comportamento que nos leva a contemplar coisas, algumas coisas e não outras, a gente vê que a contemplação também nos transforma os nossos pensamentos, transforma os nossos sentimentos e vai afetar o nosso comportamento, a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida e a nossa própria identidade. Olha que profundo isso. E também temos lá em Filipenses 4:8 o conselho daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma honra existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, que Deus nos ajude, porque quando nós cuidamos do nosso pensamento, nós também, além de mantermos a nossa conexão com Deus, nós também estamos fazendo um investimento na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. Que Deus nos ajude e o Espírito Santo nos conduza ao cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos. Que vivamos esse dia na presença do Senhor. Um abraço.